estão todos vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem, com saúde e animados para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar elevando os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo maior entendimento para as palavras do Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje estamos no capítulo 24 e vamos abordar os itens de 9 a 18, que tem como título: Não vim trazer a paz, mas a divisão. E começa com a fala de Jesus: Não penseis que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz e sim a espada. Pois eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá como inimigo aqueles de sua casa. Essas palavras de Jesus estão em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Miramês, no livro Assimilação Evangélica, nos diz: certamente que Jesus não veio trazer a paz do modo que pensas, mas a espada. As ideias deveriam mudar para o lugar de progresso espiritual. E é nessas modificações que a ignorância altera em suas contradições a vivência. É nesse sentido que haverá divisão entre as criaturas que convivem nos lares. Nós mesmos, no mundo espiritual, nos reunimos por sintonia. Quando o amor é o móvel de certa vida, não tendo quem o acompanhe no ideal do bem comum, haverá divisão na lei natural. Se há unidade de sentimentos, desaparecem as separações. Os que negam o Evangelho são mortos de entendimento. E bem sabe o Senhor que não sabem o que fazem, sem estarem perdidos. A morte é filha da ignorância e a vida nasce com Deus. Jesus não veio destruir a lei anunciada pelos profetas, mas dar-lhes cumprimento na feição mais pura das leis universais de Deus para a humanidade. No livro Consolador, temos a pergunta 304, dizendo: qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que se desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporação com as fraquezas dos homens, mas a centelha de luz que a criatura humana se ilumina, para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. A lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora com a qual deve lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do coração, sempre capitaneados pela ignorância e vaidade, pelo orgulho e o egoísmo. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, diz que era natural, pois, que todo aquele que se vinculasse ao estratagema de amor logo se definisse em relação às condutas mundanas, rompesse com a acomodação e mesmo se tornasse vítima da espada sanguinária do ódio adverso. No lar, na família, seriam minadas as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho do clã e de raça.
espada, referida por Jesus, não seria utilizada pelos adeptos da doutrina, mas por aqueles que se oporiam, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais, inclusive da afetividade. Logicamente, surgiriam opositores ferrenhos ao enunciado revolucionário incluso nos discursos dele. Esses opositores não seriam apenas os externos, representados pelos detentores de poder do terreno que o temeriam perder. Também estariam no íntimo das criaturas, que desejassem a vinculação com ele, inscrevendo-se nas fileiras do idealismo, entregando-se ao movimento e instalação na Terra. Os adversários internos, esses, constituiriam sempre impedimentos mais difíceis de vencidos pela espada da decisão, tomada de os superar e deles se libertar. Literalmente, Jesus separa pais de filhos, cônjuges, irmãos, momentaneamente, quando alguns se opõem à decisão daqueles que se entregarem às transformações morais apresentadas ao trabalho de abnegação em favor do próximo, aos compromissos de construir um mundo de solidariedade que surgirá dos escombros da sociedade rica de moedas e pobre de sentimentos de fraternidade. Emmanuel nos acrescenta na lição da espada no livro Ceifa de Luz. A realeza do homem era uma tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as suas garras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, ela representa a cruz, em que ele prestou o testemunho supremo de sacrifício e de morte, pelo bem de todos nós. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir e guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe todos os passos da senda. Flagelado e esquecido entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo lhe flui, incessante daquela alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Assim, se percebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instruída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito da espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la em cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos no nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperância, de egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Adenauer Novaes, no livro Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo do Amor, nos mostra que o encanto da vida está naquilo que atrai o nosso interesse interior e que motiva o nosso desejo de obter e alcançar algo. O espírito ascende sempre em busca de si mesmo, intencionando a divindade. Sua inexorável saga contempla atravessar obstáculos, desafios, novas experiências de aprendizado, tudo visando a realização interior, bem como construir para a obra da criação divina. Terá que entrar em contato com o que lhe opõe, como meio de suscitar-lhe a criatividade para novas e diferentes escolhas, diversificando as oposições no universo.
A fala de Jesus é um convite a que saiamos da inércia para a ação. Sempre deverá entender que a vivência do mundo gera conflito, cuja razão é para que o espírito se desenvolva. Não fugirá da luta contra as suas próprias inclinações negativas, nem contra a sua própria natural ignorância. Entenderá que o outro, que porventura esteja em oposição, é muitas vezes um oportuno instrumento para a percepção do que em si não se encontra em harmonia. Compreenderá a importância do outro em sua vida e da relevância em aproveitar as diferentes fases do seu corpo para integrar distintas lições que oferece a vida em sociedade. Sobretudo, ocupar-se-á em aprender a amar, iniciando com a experiência de oferecer o seu amor a alguém sem exigir reciprocidade, pois capitalizará a seu favor créditos futuros. Aprenderá com excessos, porventura cometidos, a importância em aprender a renunciar e a educar seus instintos e seus potenciais interiores. A pergunta 305 do livro O Consolador. A afirmativa do Mestre, porque eu vim pôr dissensão, o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora como sua sogra. Como deve ser entendida? Em espírito e verdade. Aqui, temos que considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o mestre viesse estabelecer uma perturbação no seio sagrado, instituto da família humana. Nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim no que os seus ensinamentos consoladores seriam um fermento divino nas opiniões, estabelecendo os movimentos naturais de ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda. Devo ser batizado com um batismo, e quão grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Acrediteis que vim trazer a paz à terra? Não. Eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas numa casa, 3 ficarão contra 2, 2 ficarão contra as 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Essas palavras nós encontramos em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Será que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus não cessou de pregar o amor ao próximo? Haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada? Aqui Allan Kardec faz um adendo. A teologia espírita ressignifica o conceito de paz e assim podemos assimilar esse ensinamento, fazendo a inclusão de um novo paradigma, o da força na brandura. Nessa visão temos a interpretação que liberta nossa alma das imagens da paz e de seu confinamento a ações que não incluem força e virilidade. Ao contrário, Jesus testemunha que é necessário força aplicada com disciplina e veemência para que os princípios espirituais possam ser estabelecidos. Dentro da doutrina espírita, podemos reter a mensagem cristã, aplicá-la a nós mesmos e aos campos do nosso tempo interior, onde deparamos com o crescimento de ervas daninhas destrutivas da Rua Nova.
exigindo a ação de queima e corte para que não se perca a semeadura da boa nova e da paz. As guerras religiosas não têm apoio nas palavras consoladoras de Jesus. Ele afirma que sua doutrina não se estabeleceria pacificamente, mas havia nessas linhas uma fresta futura para a compreensão da paz. Não no sentido puramente mecânico e linear. A paz do Cristo significa justiça, harmonia, encontro, comunhão e solidariedade. Na dinâmica da paz trazida pelo Cristo, encontra-se o ponto de mutação e transformação da ordem das coisas. Por exemplo, a paz de Herodes significava a morte dos primogênitos, e a do primogênito significava a ruptura com Herodes. A doutrina espírita desvela mecanismos de novas leituras da Boa Nova cristã. A doutrina espírita propõe a hemenêutica, que está relacionada com a interpretação do texto, como base de estudos, pois que o central da mensagem cristã é a palavra de Jesus, e nesse sentido é importante localizar a historicidade dos termos, das palavras, dos sentidos que havia na cultura onde foram gerados. Assim, como exemplo, quando Jesus diz trazer a divisão, essa divisão não significa a partilha de bens segundo a necessidade de cada um, como no Atos 2. Quando ele diz, por exemplo, que veio pôr fogo na terra para limpá-la, eis que Jesus faz alusão ao movimento das coisas no sentido da ontogênese, pois que uma das leis que organizam o fenômeno da vida é chamada pelos espíritos na codificação de lei de destruição. Sem ela não é possível a regeneração. Jesus inaugura uma nova era na história dos homens. Estudá-lo, refletir sobre os seus ensinos, mergulhar no universo das palavras e atos, torna-se um exercício de grave teor. Pois quem conhece Jesus e é tocado por uma nova energia, como se o encontro com ele tecesse uma veste nova que fortalece, que encoraja, suaviza, ilumina, harmoniza, preenche e salva. Que Cristo, pela fé nos vossos corações, a fim de que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Essas palavras estão em Efésios, capítulo 3, versículos 14, 17 e 19. Antônio Luiz Saião, no livro Elucidações Evangélicas, nos fala: no efeito, trazendo aos homens espíritos atrasados em progresso, ele veio dar causa a lutas no seio mesmo das famílias. Lutas a que ainda hoje presenciamos entre os que desejariam enveredar pela nova estrada e os preguiçosos, obstinados, que quereriam permanecer estacionários. Todavia, seu objetivo era santo, pois que consistia em substituir a fé cega e falsa pela observância da lei do amor, pela prática da caridade e da fraternidade,
que serão os alicerces da paz universal. Ainda muito distante, é certo, mas que há de se realizar, porque essa é a vontade do nosso Pai Celestial. Agora, vamos vibrar pelo nosso planeta, para que reine a paz, lembrando que tudo começa em nós, começando pela nossa reforma íntima, combatendo o nosso egoísmo e o nosso orgulho, em não reconhecer os nossos erros. Aprendamos a nos perdoar sem nos desculpar. E procurando ajudar aqueles que, como nós, erram, pois todos somos irmãos e aprendizes nessa vida. Vamos vibrar para que haja mais fraternidade, solidariedade, caridade, gerando esperança e amor. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos presídios, pelos abrigos, pelos que se encontram desabrigados, passando todo tipo de carência de pão, de roupa, de afeto. Vamos vibrar pelos vários segmentos religiosos, pela comunidade espírita, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer por tudo que usufruímos, lembrando que o Criador nos providencia tudo o que necessitamos para o nosso fortalecimento e crescimento. Portanto, sejamos gratos à vida, aos que nos fazem sofrer, pois nos ensinam a ser melhores. Sejamos gratos a Jesus, por nos revelar tudo o que precisamos para alcançar a felicidade, através do seu exemplo e do seu Evangelho. Sejamos gratos aos bons espíritos que nos inspiraram nesse estudo. Se gostou, dê o seu like, faça um comentário, clique no sininho e todas as vezes que houver uma postagem, você receberá um aviso. Muito obrigado. Desejo a todos uma boa semana e muita paz.